Já trazendo tema interessante, tema importante para a gente debater, para a gente discutir aqui no programa. Ontem, gente, dia 26 de julho, foi dia dos avós. Pois é, dia dos avós. Um dia muito interessante para a gente celebrar a experiência daquelas pessoas que tanto nos ajudam, nos aconselham. E olha, gente, você sabia que a relação com netos traz benefícios para a saúde? É isso mesmo. A relação dos avós com os netos pode trazer benefícios para a saúde. E para entender um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei para a gente conversar aqui no nosso ponto de vista a doutora Vanessa dos Passos Trombini. Ela é psicóloga há 13 anos, especialista em psicopedagogia e vai conversar com a gente nesta manhã para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso ponto de vista. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, o prazer é meu, obrigada pelo convite desde já. A gente aqui agradece. Doutora, eu queria que a senhora pudesse abordar um pouquinho, falar para a gente sobre esse Dia dos Avós e a importância dele para a gente celebrar a figura dessas pessoas tão experientes e tão importantes para as nossas vidas. Sim. Como você falou, né, a comemoração foi ontem, dia 26 de julho. Inicialmente, ela vem do calendário católico, né? É a comemoração dos santos, né, que seriam aí os avós de Jesus, mas independente desse viés religioso, ela é comemorada por todos, né, independente aí do catolicismo ou não, e é uma oportunidade, como você falou, para a gente poder celebrar mesmo, né, todo o conhecimento, toda a sabedoria que essa geração traz, né, falando um pouco aí da historicidade, da ancestralidade. Então os avós têm esse papel primordial, né, de nos lembrar aí de onde viemos, né, de deixar viva, né, e marcada aí a nossa história, né. Perfeitamente. Doutora, eu queria que a senhora pudesse abordar um pouquinho sobre por que essa convivência, né, entre os avós e os netos, ela é tão importante e ela traz tantos benefícios para a saúde? Pois é, o que acontece, né? Como eu falei um pouquinho no início, os avós, eles trazem para a gente, né, uma memória, né, na verdade, um registro da nossa história, é uma troca aí entre as gerações, e para que a gente possa saber hoje quem nós somos, quais são os nossos valores, o que é importante para cada um de nós. É claro que a gente vem de algum lugar, a gente teve uma base, né? A gente carrega toda uma história, né? Então, os avós são a memória viva, vamos assim dizer, né? A concretização de tudo isso que a gente viveu. E falando um pouquinho, né, da importância disso para a nossa saúde, né? Todos nós um dia já fomos crianças e para que a gente possa ter uma saúde emocional, para que a gente saiba o que é importante, para a gente possa estar em conexão com o que é importante para cada um de nós, a gente teve uma base, né? Todos nós tivemos aí um solo, vamos assim dizer, para que enquanto adulto a gente possa florescer. E os avós são um dos pontos fundamentais, né, nesse momento aí de trazer essa história, de fazer essa conexão com os nossos valores, né? E, portanto, futuramente aí com a nossa saúde, né? Perfeitamente. E essa relação com as crianças, ela é quase que automática, porque as avós, elas acabam se tornando essa segunda mãe da gente, né? Ou um segundo pai. E essa relação com as crianças, isso traz benefícios também para o desenvolvimento psíquico, né? Das crianças, né? Sim, exatamente. Muitas vezes, assim, os cuidadores principais, que geralmente são os pais, né? Falando aí do desenvolvimento e dessa relação mais especificamente com as crianças, eles estão ali absortos em uma série, né, de responsabilidades, né, que dizem respeito ao sustento, uma série de decisões, que escola vai estudar, que tipo de educação que eu vou dar, né, e, é claro, o cuidado também ali afetivo e emocional da criança. Porém, para os avós, como eles, vamos dizer assim, têm um papel auxiliar, né, eles já não têm ou não deveriam ter, né? A gente tem aí algumas exceções, mas via de regra essa responsabilidade aí com essas questões mais objetivas, né? Ficam a cargo dos responsáveis principais e dos pais, e os avós
podem ali se dedicar mais a esse cuidado afetivo, amoroso, a essa relação, né, geralmente muito íntima, e que fica de uma forma, ela é vivenciada geralmente de uma forma muito mais leve, né, às vezes até do que com os próprios pais, porque eles têm a oportunidade mesmo de se conectar com essas crianças e trazer aí, né, a segurança emocional necessária, criar uma base, contribuir, né, para que a gente possa criar uma base emocional segura para essa criança, para que lá na frente, né, ela possa se desenvolver, né, de uma forma mais saudável, né, como você mesmo está falando. Todo mundo tem ali uma avó, um avô, e quantas vezes você mesmo deve viver na sua vida hoje de adulto, lembrando de coisas que a sua avó fazia, de cuidados ali, às vezes muito particulares, né, muito delicados, muito sutis, que muitas vezes a avó e o avô, né, que conseguem trazer para a gente, que é um cuidado geralmente muito mais leve, vamos assim dizer, né, e que fica muito conectado mesmo com essa parte mais afetiva, mais do cuidado, né, que é tão importante para que na vida adulta a gente possa ficar seguro, né, do nosso lugar, né, de quais são os nossos valores, do que é importante para a gente, né. Então, a relação com os avós, ela pode contribuir, inclusive, para que a gente tenha aí adultos mais seguros, emocionalmente, vamos dizer assim, mais equilibrados, mais fortes, né, com uma base mais forte. Os avós têm esse lugar primordial nessa construção, né? Sem dúvida. E sem contar, doutora, que há o espaço também que os avós acabam ocupando em algumas famílias, em alguns casos específicos de ausência do tutor, né? Seja do pai ou seja da mãe, o avô, a avó acaba sendo o responsável por cuidar, por criar, ou ser, né, o mantenedor dessa criança. E isso também transpassa essa proposta só de ser aquele que educa, mas também aquele que é o responsável, né? E o avô e a avó têm alguns, né, têm essa missão muito importante. Sim. De carregar esse provimento dessa criança desde cedo, né? Sim, sim, claro. Então, é como se a gente tivesse aí até, né, uma outra possibilidade desse cuidado, né? Então, não fica ali só a cargo, a princípio, do que seriam os responsáveis, né, principais, os pais, geralmente, mas também a possibilidade, né, dos avós nesse cuidado. E aí você tocou num ponto importante, que muitas vezes eu observo ali durante os meus atendimentos, né? Às vezes tem algumas questões, né, entre os pais, os responsáveis e os avós, que os avós mimam, ou que os avós têm uma dificuldade ali em relação ao limite mesmo, né, às vezes no cuidado com a criança. E de alguma forma é um ponto importante para a gente esclarecer também, né, o quanto que é essencial que os pais consigam dar espaço para que os avós possam dar o cuidado da maneira que eles conseguem. Afinal a gente está falando de uma outra geração, né, então é preciso se valorizar, né, todo esse cuidado, né, em tudo que eles possam contribuir, e também os avós conseguirem respeitar ali, né, ter um acordo com os pais, né, quais são as regras e quais são os limites, os valores, né, que a gente não pode transpor, para que essa relação de fato seja saudável e a criança possa aí só ter benefícios, né, da relação, sem que haja ali às vezes um desconforto, né, um conflito entre os pais e os avós, porque não deixou fazer isso, não deixou fazer aquilo, né? E a criança ali no meio daquela situação. Então, isso também é importante da gente salientar, né? O quanto que é essencial também que os pais consigam respeitar esse espaço dos avós, né? Mas que os avós também aí possam conversar com os responsáveis, né? E alinhar direitinho para que a criança só tenha benefícios da relação, né? E a gente sabe, né, doutora, que a idade ela é importante para nos acrescentar e ressaltar valores, mas também para proporcionar qualidade de vida para os nossos avós, né? De uma vida tão bem vivida, e a gente precisa também valorizar a qualidade de vida na melhor idade, como a gente chama, né? Então acho que vale também para nós que somos netos e netas, também valorizar a qualidade de vida dos nossos avós, que nós que temos essa
grande oportunidade de termos os nossos avós vivos, assim como a minha querida vozinha, que eu tenho um amor e um carinho especial. A gente precisa valorizar a qualidade de vida deles, né? Com certeza. Esse é um outro aspecto super importante, né, para a gente falar. É o quanto que também os avós ganham, né? Como você falou, de a gente ter a valorização socialmente falando, às vezes, né, a velhice ela é muito desvalorizada, a experiência, né, infelizmente, muitas vezes ela é negligenciada, né, ela é tido como algo ruim, enquanto a gente não pode deixar de esquecer, né, que se não fossem, né, os nossos ancestrais, né, os nossos avós e todos os que vieram antes da gente, nós não estaríamos aqui, não saberíamos o que sabemos, enfim, toda a construção e tudo que somos, de alguma forma, em parte, carrega, né, toda essa história pregressa. Então, esse ponto que você está tocando também é imprescindível, assim, né, da gente poder dar valor, né, ao que os nossos avós colocam, dar valor, né, o quanto que eles têm a nos trazer de aprendizado. E se você bem observar, os avós, né, as avós que têm contato com os netos, né, cotidianamente, o quanto que eles relatam também que se sentem preenchidos, que se sentem felizes, ou que muitas vezes eles aprendem também, né, essa troca entre gerações é muito importante, tanto para as gerações mais jovens, né, quanto para os próprios avós, né, quantas vezes a troca ali, né, de determinados temas, né, eles também colocam o quanto se aprendem, né, e o quanto se sentem preenchidos mesmo, né, por esse afeto recebido pelos netos, né, e como você bem disse, é claro que a gente tem que valorizar, né, a gente tem que cuidar de alguma forma de quem nos trouxe até aqui, né, e os avós é uma parte essencial desse processo, né. É isso, é isso. Os avós são muito importantes, a gente precisa realmente valorizar toda essa experiência, e isso é qualidade de vida, e qualidade de vida é saúde. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no programa, muito interessante o papo, espaço sempre aberto e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, para mim também foi ótimo, né, e aproveitar para desejar um super feliz Dia dos Avós, né, e que socialmente a gente possa cada vez mais valorizar, né, os que nos trouxeram até aqui, né, a nossa ancestralidade, toda a sabedoria, todo o aprendizado, né, com muito cuidado, com muito respeito aí pelos nossos avós.